obesidade infantil. Os números são alarmantes e a gente não pode deixar que, né, isso cresça cada vez mais. Então a gente convidou a nutricionista Adriane Marcon mais uma vez, bem-vinda, para falar de obesidade infantil e onde está o nosso papel, a nossa responsabilidade e principalmente aquilo que a gente compra e coloca na nossa casa, né, Adri? Com certeza, que acaba influenciando, né? Pois é. Os nossos filhos vão fazer o que a gente estiver fazendo. E o que às vezes eles abrem o armário, encontram, tá lá. Facilmente, né? Não é? E bem fácil. Com certeza. A gente vai mostrar aqui algumas possibilidades de troca, né? O que seria muito interessante, pensando na parte toda nutricional com as dicas da Adri. Mas antes, gente, a gente foi ouvir as palavras de uma psicóloga, que é a Valesca Bassa. Olha o que ela diz. Olá, tudo bem? Meu nome é Valesca Bassan, sou psicóloga especializada em transtornos alimentares e no tratamento da obesidade. Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre o transtorno de compulsão alimentar em crianças. Sim, as crianças também podem sofrer com transtorno de compulsão alimentar. E o funcionamento ele é muito parecido com o funcionamento do adulto, né? É comer, é buscar a comida para aplacar algum sentimento, emoção, que elas não sabem muito bem o que é, e eu costumo chamar a comida de um analgésico para a alma. Então, como que isso aparece, né? Quais são os sinais que a criança está sofrendo de compulsão alimentar? É depois dela terminar de almoçar, de jantar, fazer uma refeição que, para os olhos do adulto, ela ficou satisfeita. Mas logo em seguida, ela foi procurar uma bolacha, ela foi procurar um chocolate, aí ela come o chocolate, ela procura uma fruta, ela procura um suco. Então, assim, é ficar atento a esses sinais, que é o principal sinal de que tem algo errado ali, né? Uma forma um pouco, diria, errada mesmo de estar se alimentando. E aí ela também pode comer muito rápido, né? Mais rápido do que o normal. Pode procurar, às vezes elas estão comendo escondida, né? Porque às vezes é proibido em casa comer algum tipo de doce, doce só no final de semana, mas aí ela começa a procurar esse tipo de alimento escondido. Então, como evitar isso, né? A principal dica é não usar o alimento como uma recompensa. Então, se a criança fez uma arte e aí ela fala assim, olha, se você parar, né? Os pais, os cuidadores falam, se você parar, você vai ganhar um chocolate quando chegar em casa. Ou termina a sua lição, que assim que você terminar e fizer toda a lição de casa, a tarefa de casa, você vai ganhar um sorvete. Então, esse tipo de recompensa relacionado à comida só está ensinando a criança que ao sentir algo, ela pode recorrer à comida para aplacar. Ok? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, viu? Valesca Bassan, psicóloga, gente, vocês encontram o trabalho dela lá no Instagram, @psicóloga, Valesca Bassan com N no final. Obrigada, viu, pelas palavras, e é isso mesmo. Agora, do lado de cá, a gente tem, então, algumas situações que a Adri está trazendo e pensando principalmente na falta de tempo das mães, né? Na praticidade que a gente precisa, porque as mães hoje trabalham fora, a maioria não tem tempo, então a gente precisa fazer de uma forma prática, mas que seja saudável, a melhor opção possível, né, Carol? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos começar pelo café da manhã? Vamos. Só que tem carinha de café da manhã. Sim. É uma opção de leite, né? Porque aqui a gente tem o leite de vaca, a gente sabe que hoje é um leite mais inflamatório, embora há controvérsias, né? Mas é um leite mais inflamatório. E a gente tem a substituição pelo leite vegetal, que é um leite puro. O leite, por exemplo, que vai castanha, coco e água. Mas a gente tem que deixar ele saboroso, né, Carol? Porque tem uns que não tem gosto de nada. Exatamente. Vamos falar a verdade, né? Exato, por isso que eu já falei nisso, porque tomar ele assim não vai ter graça. Qual que é a melhor dica? É você deixar ele gostoso. Então você pode bater ele com uma fruta, você pode fazer ele com cacau e aí adoçar com adoçante natural, stevia, por exemplo, ou um pouquinho do açúcar de coco, né? Então a gente consegue deixar ele mais prazeroso. Até mesmo quando a criança for maior, pode bater com whey, com uma fruta, que daí o whey e a fruta já adoça. Então fica muito gostoso. É a dica que eu dou, que eu acho que é uma substituição maravilhosa. E agora a gente já tem stevia no mercado sem sabor. Sim. Que não fica aquele sabor residual. Que muitas crianças podem também, né, não curtir. Sim. E é sempre uma discussão quando a gente fala de adoçante, de criança, mas hoje, pensando nas crianças que estão com sobrepeso, obesidade, elas precisam tirar o açúcar, né, Dri? Sim, precisa porque
normalmente elas consomem em excesso ou são viciadas, né? Então, às vezes, aquele pouquinho é mais difícil do que fazer essa troca. Então, pegar um adoçante como stevia, desse que você falou, que ele até lembra um pouco o açúcar, é uma ótima opção. Ou até mesmo quantidade, né? E para diminuir a quantidade, a gente tem que ir mudando o paladar. Né, Carol? Que é o mais difícil, né? Colocar uma fruta, por exemplo, para bater mais madura, né? Uma banana já vai estar mais doce. E aí coloca só um pouquinho de um açúcar de coco, bem pouquinho, já vai super adoçar. Eu acho que a gente enfrenta um grande problema, bom, desde sempre, que são as escolas, né? O que vende na escola, gente. Essa briga vai ser eterna. Determinado momento da minha vida eu também relaxei, deixei para lá, e é o que eu falei quando eu estava na culinária. Vou ensinar para ele, dar o exemplo. É o que a gente pode, né? Sim. Porque como é que faz? Inúmeras brigas. Não, por que você serve isso, serve aquilo? É fritura, é isso, aquilo. Sim. E aí? E tem muitas escolas que eu vejo também de pacientes que eles falam que é super saudável, mas quando você vai ver, não é saudável. Pois é. Né? Então, assim, criar o hábito de levar e a mudança do paladar também da criança é muito importante. Se a mãe acostuma a criança com salgadinhos, besteiras, ele não vai querer comer coisas mais saudáveis, fruta, por exemplo. Então, isso também influencia bastante. Vamos falar dessa opção aqui, porque eu acho que isso aqui é uma coisa muito legal e entra nesse nosso conteúdo escolar, né? Que de repente pode estar na lancheira. Então, pão francês, tranquilamente a criança pode comer, né? Ela está em fase de crescimento, ela tem um gasto de energia, né? Sim, a gente está falando também em questão de praticidade, né? Não tem nada mais prático do que um pão francês. Então, qual que é a diferença, Carol? O que você vai colocar dentro desse pão francês, né? Tá. Então, a gente colocou requeijão, que é um tipo de... É uma pastinha mais gordurosa, não tem muitos nutrientes. E com o pão, acaba sendo mais calórico. Para quem está vendo ainda uma redução de peso, mais calórica e não vai saciar como você colocar, no outro exemplo, um atum, um patê de atum, ainda picar um tomate, colocar um tomate, né? Então, olha só como agrega um valor nutricional, vai dar mais saciedade e evita com que essa criança queira comer toda hora. Isso ajuda muito mais no controle do peso, na nutrição, na saciedade, na compulsão alimentar. Porque muitas crianças têm, assim como nós adultos, né? Sim. Vou começar a beliscar uma bolacha de água e sal, não tem nutrientes, você vai querer beliscar aquilo o dia todo. Então é muito importante a gente fazer sempre essa troca dentro do pão mesmo. Tá certo, importante. Fica como uma dica, então, até de lanchinho. Já vamos falar desses outros e do refrigerante. Aguardem, vou lá e já volto. Tá bom. Tá calor aqui no estúdio, né, Juju? Tô vendo a Juju se abanando. Eu tô vermelha até. Nossa, tão com calor? Não é porque eu tô de bota, não, né? Tá todo mundo com calor, eu acho. Pedir pros meninos dar uma olhadinha, Zé, por favor. Vamos lá, voltando então, vamos falar de uma outra possibilidade que eu achei essa daqui fantástica. Nunca tinha pensado nessa brincadeira aqui de trocar aquelas torradinhas, porque isso aqui é um clássico, né? Da nossa infância, inclusive, né? É um clássico de quando a gente era criança e tal. E hoje a gente tem esses biscoitinhos de arroz. Tem, e assim, foi o que eu falei, tem que ser prazerosa, não só para criança, mas para o adulto a alimentação saudável. Então, claro, se você vai comer uma bolacha de arroz sozinha, você vai falar, não tem gosto, né, Carol? Então, o que é o ideal? Você colocar uma pastinha, por exemplo, um hummus, né, que é a pasta de grão de bico. Você pode colocar também um patezinho de frango, de atum, que também é o que vai dar saciedade, porque ela é só o apoio, né, para você pôr o recheio ali. Você pode fazer um picadinho, legumes, palmito com tomate, né? Fica muito gostoso. Um queijinho. Então, também a gente consegue trocar a qualidade tanto da bolacha quanto do recheio e isso muda muito para a saúde da sua criança. E eu ia te perguntar o seguinte, a gente não tem aqui refeições até principais, né? Mas hoje, o que vocês prezam assim, quando a gente monta um prato aí para o nosso filho, para nossa criança? Como é que a gente, né, vai partir esse prato e vai colocar ali os itens? O principal é prezar a comida de verdade. Aqui eu nem coloquei porque o desafio maior são as refeições intermediárias, mas prezar mesmo que comida de verdade, arroz, feijão, carne ou frango, peixe, ovo, que é a proteína, legumes, folhas. Se sua filha não come folhas de jeito nenhum, tenta fazer ela na forma de verdura, uma couve, por exemplo, refogada. Se ela não come, faz um tomate, mas assim, pelo menos alguma opção de legumes ou verdura, né? Tem que ter até para ir mudando o paladar dela, né? Mas a comida de verdade, arroz, feijão, proteína, salada, folhas. E quando a gente escolher assim, macarrão, porque criança gosta de um macarrão, e macarrão gostoso, massa gostosa, qual a alternativa? A alternativa é
comer o macarrão, mas evitar comer sozinho, porque ele tem uma alta carga glicêmica, vira açúcar muito rápido e isso prejudica, né, quem quer perder peso, um diabético, por exemplo. Então é só a gente colocar um pouquinho menos, equilibrar o prato e pôr sempre a proteína e fibra junto, como as folhas, legumes. Ah, eu gosto só de brócolis, põe o brócolis junto, mas a proteína já ajuda muito nisso. É, né? E o molhinho de tomate, aquele molhinho caseiro, tudo, né, o mais Sim. saudável possível. Para temperar a salada dos nossos filhos, porque tempero é um negócio também complicado. A gente sabe que se exagerar muito na gordura, a criança que está fazendo dieta complica, mas tem que ter sabor, porque senão se a gente fala assim, ah, come o alface. O alface não tem gosto de nada. Não. É mais difícil. O que vocês recomendam? Olha, uma coisa que eu faço, Carol, que eu vejo que dá muita diferença, e minhas pacientes falam também. Tem família que tem o hábito de temperar a salada no prato, né? Sabe? De temperar ali, aquilo não pega o sabor. Aí, minha família, eles têm o hábito de fazer o quê? Colocar na tigelinha, né? Tá. E tempera tudo ali na hora que vai comer. Então, assim, o tempero básico, mas que fica muito bom, que é um pouco de sal, um pouco de azeite. Quem gosta de vinagre balsâmico, põe um pouquinho. Pode pôr um gergelim, um limão também, que as pessoas costumam gostar mais. Mistura bem, ela vai ficar bem temperadinha. Nossa, fica assim, maravilhosa. Não tem como torcer o nariz, né? Não tem vamos como. tentar. E assim, não precisa incrementar muito, porque esse básico, só aquele bem feito, fica muito bom. Tá certo. Tem perguntinha do público e a gente já continua aqui com os nossos exemplos. Quem escreveu pra gente, olha lá. Tati, obrigada, um beijo. Como fazer nas festinhas infantis? Ai, meu Deus, em casa não entra refrigerante, mas meus filhos conheceram nas festas e agora toda vez querem tomar. Como controlar? É um desafio, né? Então, na verdade, assim, eu acho que não pode também proibir, porque aquilo pode gerar uma compulsão, né? O problema é quando ele gosta muito, vai na casa da avó, toma sempre, e aí só na casa da mãe não. Se é esporádico, não tem problema, porque ele vai ter que ter esse contato, né, Carol? Agora, o problema é ele começar a pedir em casa, começar a aumentar a frequência. Minha sugestão, ele tomou na festinha, treina ele em casa para consumir, por exemplo, uma limonada um pouco mais amarga, né? Por quê? Porque vai mudando o paladar dele. Pode ser que ele vai tomar um refrigerante e ache muito doce, porque o paladar ele é assim, né? É igual o café. A gente acostuma com café puro, qualquer coisa você acha muito doce. Então é ir mudando o paladar dele. E a melhor forma de mudar é você puxando tudo pro menos doce possível. Verdade. Não, eu concordo com você. Eu mudei muitas coisas com a maternidade. E uma delas é quando ele quer tomar lá o refrigerante fora de casa, uma vez na semana, se for na festinha ou se for ali no almoço e tal, que ele faz almoço com os amigos no final de semana, pode tomar. Pode tomar. Mas assim, vai fazer o esporte, né? Aí ele pede o zero, não pede com açúcar. Ai, mas é adoçante. Então, eu, Carol, tenho uma opinião que é menos pior. Tudo pra mim é menos pior que açúcar. Com certeza. Pode ser o adoçante pior do mundo. Pra mim, ele é menos pior que açúcar, né? Nesse sentido, né? Da glicemia, insulina. Então, e treina muito, você falou, seu filho, né? Então isso muda muito, gente. Muito incentivar esporte. as crianças a fazer Não é? esporte. É esporte. Porque aquilo que ele comeu um pouco a mais de açúcar, não vai virar gordura, vai pro músculo, né, Carol? Que o corpo ali tá queimando bastante. Sim. Gente, então, ele muda já muito. tem um gasto calórico acima, né? Porque o batimento deles é mais alto, ele já tem aquele gasto. Você coloca a criança para fazer atividade física, ela se apaixona, é maravilhoso. É maravilhoso. Né? Eu dou graças a Deus. Mas tem que levar. Tem que levar, oferecer. incentivar. É verdade. Tem que oferecer. Às vezes a gente não tem esse tempo. Então, acho que é aí que pega para muitas vezes. Vou lá e já volto. Vou deixar tempo para vocês mandarem perguntinha na @VocêBonitaTV. Porque quando a gente fala de alimentação, de criança e disso tudo, de maternidade, são muitas coisas envolvidas. Eu sei disso, né? Com certeza. A gente quer abraçar o mundo e a gente sabe que verdade. não é possível. Então, vamos fazer o que é possível. Volto mesmo. já, Adri. Tá bom. Tem perguntinha. Daqui a pouquinho, Glaucio, vamos já falar do refrigerante, porque o refrigerante está aqui, tocamos no assunto dele, então nós vamos falar. O refrigerante é o desafio da maternidade. Assim, né? E das nutricionistas que cuidam das crianças, Dri. O refrigerante é assim, foi o que a gente falou lá no começo, né, Carol? Se você tem um hábito na sua casa, esquece, seu filho vai ver você tomar, ele vai pegar o hábito e depois, para adulto já é difícil, imagine para criança, né? Então, é não pegar o hábito. Se você já pegou, evite comprar, vai mudar o hábito da família toda. Evite comprar e vai fazendo trocas. Então, por exemplo, ali é água de coco. Se ele gosta de uma água de coco geladinha, você pode bater uma água de coco com uma fruta, um morango, uma fruta que vai deixar, frutas vermelhas, que vai deixar mais geladinho. Verdade. E aí, até de repente,
dá uma adoçada com stevia, né, para não ficar totalmente sem sabor. Tudo isso vai criar nessa bebida nutrientes, não vai fazer mal e você vai mudando o paladar do seu filho. Água aromatizada, né, Carol, que também é água muito com bom. gás? Também pode, né? Pode, água com gás, água, limão, né? Água com gás e laranja. Então, assim, não é o excesso, porque a gente fala muito do suco de fruta, né, que tem muita fruta, mas se você pegar lá, fazer uma água aromatizada, colocar umas 2 rodelas, espremer um pouquinho e colocar hortelã, alguma coisa assim. Casca, né, assim. Já fica muito gostoso, né? Fica com aroma. A Glaucia lembrou do chup-chup, né, com a fruta, né, bater e tal, colocar no saquinho, que também é uma brincadeira, é bacana. Gente, é um desafio. Chás também, né? Chás também. Muitas crianças gostam de chás. Temos que tentar. E uma opção também, Carol, o suco, por exemplo, se você for fazer um suco de morango, você coloca uns 7 morangos, bate num copo, beleza, ele vai comer aqueles 7 morangos. Aí dá pra fazer também. Verdade. Tem perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Ai, que bonitinho. Ai, que foto fofa. Rosana, obrigada, um beijo. Como fazer para tirar vontade de comer chocolate depois das refeições? Um beijo pra Rô. Obrigada, viu? É muito hábito, né, isso? O corpo começa a pedir. A gente precisa ver como que está a sua saúde intestinal, como que está em relação à parte emocional, como que está sendo o seu almoço, o seu café da manhã. Porque muitas vezes o café da manhã e o almoço é pobre em nutrientes, é mais carboidrato, e aí depois você vai querer comer besteira, né? Então tem que ver isso. Sua alimentação, desde como ela começa, ela vai determinar tudo isso ao longo do dia. Se for mais à tarde, também, ficou o dia inteiro sem dar nutrientes, acaba o corpo pedindo por besteiras. Então precisa ajustar isso. E por enquanto vai trocando, pega uma fruta seca, pega um chocolate, mais 1, 2 quadradinhos, vai melhorando. E até sem açúcar, né? Até hoje sem açúcar também. Com as opções sem açúcar. Para ajudar naquele momento, né? É porque quando a pessoa gosta muito do doce e ela come algo com adoçante, ela sente que não matou a vontade, né? Então tem que acostumar. Tem que acostumar. Ou, por exemplo, o tâmara é bem doce, né? Às vezes a pessoa consegue se enganar com a tâmara, com morango, né? É bom mesmo. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Vilma, um beijo. Minha filha de 14 anos é autista e a seletividade alimentar dela se restringe à comida na cor bege, batata, frango, lasanha, nada colorido. O que fazer? Olha que interessante o depoimento da Vilma. Normalmente, as crianças autistas, elas têm, né, essa seletividade, cada uma tem de uma forma. A melhor coisa a ser feita é fazer também o acompanhamento com uma psicóloga, para poder ir ajudando a criança a tirar esse raciocínio que ela tem da cabeça, porque é uma coisa fixa, né? Normalmente eles são mais metódicos mesmo, e é aquilo e pronto, não querem provar. Então, ao meu ver, eu acho que uma equipe multidisciplinar, uma sessões, né, de terapia é o que pode ajudar bastante. Né? E quando a gente fala até da questão do autismo, em inúmeras entrevistas aqui, a gente já tocou no assunto do glúten, que ele pode interferir, que é interessante a retirada do glúten. Você também... Sim, eu concordo. Ele ativa tudo que você tem, né, de predisposição. E também a falta de nutrientes, que é o problema, né? Falta de nutrientes, porque nutrientes ajudam muito na parte do cérebro, cognitiva. Então, a criança que toma suplemento certinho, que tem autismo, ela muda muito o comportamento dela. A parte nutricional bem feita, né? Uhum. Obrigada, viu, Vilma? A gente tem uma pergunta importante, a Glaucia falou, olha lá. É da Lucinéia, obrigada, viu? Minha filha tem 4 anos e ela é bem magrinha. Só que ela tá com colesterol alto, olha, apesar de comer bastante frutas e legumes. Mas às vezes come algumas besteiras. Ela pode desenvolver obesidade? Que interessante, olha. 4 aninhos com colesterol alto. Tem 2 coisas que podem acontecer, né, Carol? Ou podem ser fator genético, mesmo, que o corpo dela acaba produzindo mais, ou pode acontecer dela não ter o biotipo de ganhar peso, mais magrinha, mas às vezes come besteira, a gente tem que ver quanto, né? Come muita fruta, quanto de fruta. Então a gente precisa ver realmente a alimentação dela. Às vezes come saudável, mas só carboidrato. Mas ela não ganha peso por conta da idade e da genética, mas pode ficar com os exames alterados. Isso é muito comum também. O ideal é ela passar no profissional para avaliar mesmo o que ela realmente come. Às vezes falta proteína, fibras na alimentação. E seguir um cardápio certinho mesmo, sendo tão pequenininha, né? Sim, com as combinações certas.
A gente tem Isso um mesmo. minutinho, mas só para não faltar, né? Você trouxe aqui uma opção da pipoca no lugar da batata frita, né? Sim, Que pode ser muito legal. sim, é muito mais gostoso a pipoca, eu acho, né? Eu não como batata frita também, não. Acho que deve ter uns 15 anos que eu não boto na boca, juro. Na verdade é um salgadinho. Aí você é salgadinho, tô olhando, pensei, olha eu, ó. A pessoa não come nem o salgadinho, a batata frita já desconhece. Isso aqui é o salgadinho. Não, Salgadinho. mil vezes pipoca, Mil com vezes, né, certeza. Carol? Não, salgadinho nem pensar, gente, para. Salgadinho aí é pro... Salgadinho já não come nada. É assim, um paladar muito, né? É isopor pra mim. Não, salgadinho não dá. Não. Salgadinho. E a gente, depois que muda o paladar, que percebe, né, Carol? Não. Tem Agora- um monte de coisa crocante. E aqui você trouxe o iogurte e a frutinha. Eu vou te agradecer, Dri, que o nosso tempo já está no final, mas chegaram muitas perguntas. Depois, se você puder responder, te agradeço. Respondo sim. @Nutri Adriane Marcon, o Marcon com M no final. @Nutri.Adriane Marcon. Você já encontra o trabalho dela. Obrigada. Eu respondo lá. Obrigada. Sempre um prazer, viu? Obrigada Prazer é pelo meu, carinho viu? ali, ó. Seu assessor também querido demais. Obrigada pelo carinho. Obrigada.